Hoje, quem quiser já abrir a palavra do Senhor, ela está no livro de Lucas, número 18. E ela está a partir do versículo 35 e vai até o 42. Então, 18, 35 ao 42. Hoje o culto, quando eu estava preparando, né, o culto, eu realmente fiquei muito feliz com a palavra que o Senhor enviou, porque tem sido algo que o Senhor tem conversado muito comigo. E eu recentemente vi um vídeo, eu falei, gente, que maravilhoso, eu quero mostrar para o pessoal. Só que assim, né, gente, não é o que a gente quer, né, é o que Deus quer, então a gente vai esperando até poder mostrar para vocês. E algo que também me chamou muita atenção foi que isso veio de encontro com a pregação de domingo. Domingo, a pastora Ana, ela explicou sobre a equação da fé, né? O que nós devemos fazer sobre o nosso agir para que nós possamos estar conquistando as coisas. Então, muitas vezes a gente vai lá, ora, mas a gente não age. E aí o que acontece? A gente consegue receber o que a gente quer? Não consegue, a gente não consegue realizar as coisas. Mas muitas vezes, antes desse processo de agir, antes desse processo de orar, existem ali algumas barreiras, existem ali alguns empecilhos, existem coisas que muitas vezes acontecem com a gente que a gente não entende. A gente às vezes acaba nem conseguindo pensar naquele plano para realizar. Muitas vezes a gente nem pensa que tem alguma coisa para conquistar, porque existem coisas, barreiras antes. Então hoje eu quero perguntar para vocês: o que está te impedindo de voar? Pergunta para o seu irmão do lado: o que está te impedindo de voar? O que está te impedindo de conquistar aquilo que pode ser um sonho, que pode ser algo que você deseja, mas que às vezes parece tão distante? E aí você fala assim: olha, obreira, é impossível, não tem como. Então hoje, para nós conseguirmos identificar, para que nós possamos ter uma visão espiritual disso, primeiramente eu quero pedir para vocês colocarem a mão nos olhos. Coloque a mão nos seus olhos. Pede para o Senhor, repete comigo: Senhor, me dê visão espiritual, me dê discernimento espiritual, para que eu possa ver aquilo que me impede de sonhar, de conquistar. Amém. Porque muitas vezes a gente vê aqui o slide, a coisa mais linda, com um bichinho, né, bonitinho, fofinho. E aí tudo acontece. Acontecem distrações, pensamentos que acabam nos permitindo desfocar. Então vamos pedir todos os dias para que o Senhor venha nos dar esse discernimento, para que nós possamos entender o que está acontecendo com a gente, para que depois os planos e as ações possam acontecer. E por isso, hoje eu trouxe uma história sobre uma ave muito linda, uma ave maravilhosa e, acima de tudo, uma ave muito inteligente, considerada até como uma das aves mais inteligentes que existem. E essa ave é a arara. Pode passar para o próximo slide. Essa aqui é a nossa ave arara, em específico a arara azul. Todas as araras são muito inteligentes, mas a arara azul, ela tem uma coisa que faz ser ela diferente. Ela é uma espécie rara. Ela é uma espécie que não tem muitas. Infelizmente não tem muitas. E como a arara azul, nós somos raros aos olhos do Senhor. Nós somos uma pedra preciosa para o Senhor. Então por isso que eu quis comparar hoje vocês com a arara. E por isso hoje eu trouxe 6 coisas que podem te impedir de voar. A gente perguntou primeiro, né? O que pode estar te impedindo de voar? E hoje eu trouxe para vocês 6 motivos que
podem fazer você estar parando de voar. O primeiro motivo seriam as feridas não tratadas. Essa questão das feridas, gente, muitas vezes pode acontecer de forma natural, às vezes pode acontecer por conta realmente dos desafios que aquela arara passa voando, ali às vezes ficando ali entre as árvores. Às vezes pode acontecer situações assim, como até mesmo o homem pode ferir a arara. Quem já viu arara em cativeiro? Infelizmente, né? É algo que você vê muito, por mais que seja uma ave que seja ali uma espécie rara, muitas vezes a pessoa não liga para isso. E ela ainda às vezes vai lá e corta a asinha da arara. E isso daí é algo que impede ela de voar. E na nossa vida, se a gente vai trazer isso para a nossa vida espiritual, muitas vezes, gente, essa ferida na arara pode ser mágoas, podem ser medos, podem ser sentimentos de culpa. Muitas vezes você é paralisado por conta de algo que aconteceu há muito tempo atrás, lá no passado. E aí você pensa assim, eu não consigo mais. Às vezes você se sente tão culpado por algo que aconteceu na sua vida, que você pensa, eu não consigo mais. E aí junto com esse sentimento, vem a dor, vem o medo. A mágoa mesmo é um sentimento, a mágoa, o rancor são sentimentos que eles são muito fortes para quem não tem ali para quem entregar. Por que eu falo para quem entregar? Porque um dia eu tive que aprender isso. Eu tive que aprender que as mágoas, o rancor, a gente entrega para o Senhor Jesus cuidar. E é da mesma forma, para que ela venha aqui ser curada, ela tem que se entregar nas mãos do Senhor Jesus para que Ele possa cuidar. Porque uma mágoa, o rancor, quando ela se junta com os pensamentos, com os sentimentos, o que ela causa? Desistência. E se às vezes essa mágoa é contra alguma pessoa, algo que alguém fez um dia com você, ela se torna o quê? Afastamento. E esse tipo de situação te impede de ser totalmente limpo. Porque a mágoa e o rancor são sentimentos que eles são consumidores. Eles muitas vezes afetam de tal forma a nossa mente, o nosso pensamento, que a gente não consegue pensar em mais nada. A gente só pensa naquele problema, naquela situação que aconteceu. Às vezes aconteceu a situação há 20 anos atrás, mas você está pensando na situação. Então, gente, vamos aprender hoje a entregar para o Senhor Jesus, para que Ele venha cuidar e venha sarar as nossas feridas. Amém? Amém. Próximo motivo é o medo. O medo de cair de novo. Infelizmente, o cair é algo que pode acontecer, né? Infelizmente, até mesmo aves como a arara, a gente sabe as histórias sobre a águia, né? Mesmo elas sendo fortes, com asas enormes, podem acontecer situações como tempestades, né? Que podem fazer com que ela venha cair, venha parar no chão. Só que qual que é o problema do medo de cair? O medo. O medo, ele nos impede de tentar novamente. O medo, ele pode nos cegar. Muitas vezes, a gente vê pessoas que, quando caíram, ficaram ali tão amedrontadas com aquela situação de que eu caí, eu vou me machucar de novo, eu não vou conseguir voltar. Muitas pessoas, às vezes, saíram do ministério, saíram da fé e não voltam porque tem medo. Medo de falar assim, eu acho que eu vou olhar atrás de novo. Então a pessoa não volta. Eu acho que as coisas não vão dar certo de novo. Então a pessoa não volta. O medo faz com que a pessoa seja o quê? Paralisada. Aqui o sentimento de insegurança, ansiedade
ansiedade, ela acaba causando acomodação. A pessoa fica acomodada naquela realidade. A pessoa não está bem. Ela está vivendo um tempo difícil, uma tempestade na vida dela. E o que ela faz? Ela luta para mudar? Não. Porque ela pensa, eu já fiz e eu acho que não vai dar de novo. E isso daí é o quê? É um medo. É um medo de não conquistar. É um medo de não conseguir avançar. E você consegue. Você não precisa mais ficar acomodado. Não fique mais acomodado nas situações que a vida põe em você. Você não precisa ficar acomodado em não querer mais sonhar. Muitas pessoas acabam, depois de não conseguindo conquistar um objetivo, ficando com medo de sonhar. Pensa assim, eu não vou sonhar de novo, porque senão eu não vou conquistar de novo. E ela fica em quê? Acomodada. Pensando nisso, nós temos o terceiro motivo que pode levar ali uma arara a parar de voar, que seriam as prisões em gaiolas. Muitas vezes as gaiolas são tão pequenas, mas tão pequenas, que ela não consegue nem esticar as asas. Aquilo ali se torna como se fosse algo que atrofia ela. E aquela gaiola, muitas vezes, ela pode gerar conformismo. Por que ela pode gerar conformismo? Porque simplesmente ela pensa, se eu ficar aqui, não vai ter mais problema. A pessoa ela fica estagnada em não evoluir, em não avançar, em não crescer, porque ela fica ali estagnada da forma como ela foi colocada. Ela é alimentada na boca, a maioria das vezes de uma forma que não é adequada, mas ela aceita viver um dia após o outro. Tem muitas histórias que a gente escuta até na igreja, né? Que é o famoso guardar na gaveta. Muitas vezes as pessoas pegam e guardam seus sentimentos, guardam os sonhos na gaveta e falam assim, eu não vou pensar nisso. Eu não vou pensar nisso porque isso daqui vai me dar trabalho. Isso aqui vai ser difícil de resolver. Então a pessoa prefere guardar na gaveta. E aí o que acontece? A gente fica preso em nós mesmos. Qualquer plano que você pense assim, ó, nossa, vou pensar agora nos adolescentes, hein? Crescendo, chegando nos 18, eu penso assim, nossa, queria tanto tirar a carteira, mas aí ele pensa, ah não, mas se eu tirar a carteira de motorista, eu tenho risco de bater o carro. É melhor minha mãe dirigir porque ela não vai bater o carro. É a mesma situação. Ah, eu não vou comprar alguma coisa porque eu vou ter prestação para pagar, ou porque vai me dar uma dívida. E aí as pessoas deixam de conquistar, elas ficam conformadas da forma como elas estão, sem conquistar, sem realizar. E o próximo motivo seria a falta de cuidado com as penas. As penas, quando elas são saudáveis, né, as penas da arara ali, elas ficam mais fortes, elas são penas bem grossas. Tem até um slide que eu coloquei um pouquinho mais pra frente, que ele mostra assim, de uma forma bem próxima as penas da arara, e ela realmente é uma pena bem grossa. E o que acontece? Se a arara não tem ali uma alimentação correta, se ela não cuida direito, o que acontece? As penas, elas enfraquecem. E na nossa vida espiritual, quando a gente pensa nessas penas, elas podem ser tratadas como as virtudes que o Senhor nos dá, como a gratidão, como a fé, a esperança. E quando a gente acaba desgastando, né, essa gratidão, o que acontece com a gratidão quando ela é desgastada? Ela vira ingratidão. E Deus, Ele gosta de estar com pessoas ingratas? Não. Pessoas que não reconhecem ali o agir dele na vida dela? Não faz sentido. Gente, às vezes Deus, Ele nos livra de coisas que nós nem sonhamos, nem imaginamos. E quando nós estamos dessa forma, sabe,
com uma vida que não é cuidada em oração, não é cuidada através da leitura da palavra do Senhor, além de nós acabarmos nos permitindo ali ser desgastados, gerando em nós, tirando sentimentos bons de gratidão, de fé, o que acaba acontecendo? A gente abre uma brecha para o diabo agir. E é tudo que o diabo precisa, de uma brecha, para que ele mesmo venha arrancar cada peninha e venha ajudar a estar arrancando aquelas penas, cortando aquelas penas, as virtudes, até você ficar, como muitos teatros a gente mostra, sujo, fraco, de uma forma muitas vezes assim que você não fica reconhecível. Tem pessoas que muitas vezes a gente conhece aqui na fé, e quando a pessoa vai para o mundo a gente fala, não é a mesma pessoa, porque a pessoa ela está tão fraca que a pessoa já não é mais ela perde a própria identidade. Até mesmo quando eu peguei aqui nos exemplos, né, eles falam aqui a respeito do pensamento, a distração espiritual. Quando a gente pensa em distração espiritual, eu já pensei, não tem como, né, gente? A gente já pensa no quê? Celular, rede social, que é o que a gente mais faz hoje, né? O cara pega o celular e fica lá, só mirando feed, só ali, né, sendo alimentado, né, por aqueles vídeos, por aquelas imagens, às vezes que podem ser bons, muitas vezes que não são bons, que só distraem. E aí o que acontece? Quando a gente ali acaba se distraindo espiritualmente, a gente acaba criando uma frieza em nós. Chega uma hora que a gente acaba não conseguindo mais identificar nem o amor das pessoas à nossa volta. Muitas vezes a gente pensa em relação à frieza, já pensando logo em como a gente age com o Senhor Jesus. Mas você quer ver como você está frio? Vê como você está com as pessoas à sua volta. Porque se você está mal, se você está ruim com as pessoas à sua volta que você vê, pode ter certeza, com Deus está pior. E aí a gente vê a questão da negligência. Muitas vezes nós trocamos ali a oportunidade de estar orando, lendo a Bíblia, aprendendo com o Senhor. Nós trocamos por estar vendo as redes sociais, ou até mesmo nos alimentando com filmes que mostram coisas que a gente não deveria estar assistindo. A pastora Ana até mesmo falou no final do ano passado a respeito de filmes que muitas vezes abrem ali espaço para que o diabo venha estar na nossa casa, venha estar na nossa vida. E são coisas que a gente muitas vezes não percebe, a gente vai dando essa brecha e vai deixando. Em consequência disso, a gente já consegue perceber a falta de cuidado através do próximo item, que é o quinto item, que é a alimentação inadequada. Quando nós nos alimentamos de coisas que não é aquilo que nos edifica, que nos limpa, que nos permite estar mais próximo do Senhor, essas coisas elas fazem o quê? Nos enfraquecem. E ali com a alimentação inadequada, acaba que você aumenta mais, sabe aquele medo que você já tinha? Você alimenta mais o medo. Você dá mais espaço para o medo. Sabe aquele problema que a gente falou ali da ingratidão? A ingratidão gera o quê? Reclamação. E aí você vai reclamando, e aí você vai tendo medo, você vai tendo ansiedade, você começa a duvidar da fé, você começa a duvidar de Deus, e aí, onde você vai chegar? Se a dúvida é a única coisa que está ali te dominando, se tudo que você faz são coisas que vão te afastar do Senhor. Até mesmo a obreira Bianca, ela, novamente, né, esse ano, ela está fazendo um propósito a respeito de não reclamar. E sinto muito falar, gente, é o propósito mais difícil de se fazer. Vou tirar alimento. Se você quer fazer um sacrifício, faz isso. Faz isso de não reclamar. Não reclamar, ele limpa seus olhos. Ele te faz ser grato. Ele te purifica de uma forma que você
para você voar. Vamos pensar em outro exemplo dessa questão da alimentação inadequada? Quem aqui vai na academia? Ah, você vai na academia. Me fala aqui uma coisa. Quantas vezes você foi na academia depois de não comer por um dia inteirinho? Você não comeu um dia e depois você foi na academia? Nenhuma. Mas dá pra fazer, né? É normal. Mas com aquele desempenho bom, você fica fraco. Fica fraco, né? Ah, então é por isso que o pessoal toma esses whey? Pra ficar forte? Tô precisando, viu? Então, por isso que o pessoal toma proteína, come proteína, toma whey, toma isso, pipi. Por quê? Para a pessoa ter resultado. Para vocês terem uma academia, gente, sabe qual que é o whey mais potente na nossa vida espiritual? A palavra de Deus. Consome essa palavra de Deus. É o whey mais forte que você pode ter na sua vida. Vai te fazer ficar bem forte. Para não falar do jeito que o pessoal gosta, né? Para ficar grandão. Para ficar bombado, né? Vamos ficar bombado na fé, gente, né? Então, quando a gente pensa nisso, a respeito da gente ficar forte, muitas vezes a gente se preocupa tanto em ficar forte no nosso corpo físico, né? E o nosso corpo espiritual, ele vai definhando. Às vezes ele está gritando lá, mas você não está nem ouvindo. Porque o seu corpo está fortão. E outra coisa, o sexto motivo pelo que pode fazer uma arara parar de voar é esse daqui, Ambiente errado. Ambiente errado. Uma vez eu falei aqui numa pregação, mas já faz um tempinho, acho que é bom lembrar. Uma vez eu estava assistindo, foi bem nessas épocas assim de carnaval, né? E eu estava rolando o feed, e aí tem os missionários do bloquinho, né, gente? A pessoa vai entrar no carnaval para evangelizar. Faz sentido, gente? Não faz sentido, pelo amor de Deus. Não faz sentido algum. Hoje em dia nós temos visto até mesmo bandas, né, que se diziam de Cristo, né? Grupos que se diziam, cantores que se diziam Jesus e que hoje estão lá se preparando para o carnaval. Não entra na minha cabeça. Não faz sentido, gente. E quer que eu diga uma coisa? Eu não quero que entre na minha cabeça. E eu espero que isso também não entre na cabeça de vocês, porque isso não é normal. A gente vê essas situações, e isso daí gera o quê? Confusão. Confusão. Isso é algo tão forte, que isso é algo que afeta você. E você aceitando afeta também as pessoas que estão ao seu redor e que te apoiam. Porque muitas vezes a pessoa fala assim, ele é da fé. Se ele faz, então pode fazer. Mas, gente, as coisas não são assim. Vou falar uma coisa aqui que é muito importante a gente lembrar. A fé, gente, a salvação, ela é individual. Então cabe a nós analisar como está nosso coração. Se você estava fazendo algo, se o ambiente que você estava não estava legal, se as amizades que você tinha não estavam com conversa bacana, se estavam acontecendo situações que, se Jesus estivesse lá e estava virando a cara para você porque não estava acreditando no que você estava falando, está errado, né? Você já parou para pensar como que Jesus te vê quando você fala alguma bobagem? Quando você solta uma piadinha ali, só no alto assim, Porque tem gente que adora soltar uma brincadeirinha no alto, né? Uma piadinha no alto. Você já imaginou como que o Senhor, Ele te vê? Muitas vezes, gente, eu sou humana, também falho. Às vezes quando acontece alguma situação assim, eu fico pensando, eu falo assim, Jesus, desculpa. Eu não tinha pensado nisso. E é uma coisa que a gente tem que se pegar pensando, sabe? O que o Senhor Jesus está pensando, me vendo fazendo isso? Me vendo pensando isso? Muitas pessoas, quando você olha por fora, a pessoa, assim, ela não está no ambiente errado. A pessoa, ela está, se você olha para ela, a pessoa maravilhosa. Mas sabe onde que
dentro da cabeça dela. Dentro da cabeça dela uma confusão tão grande, pensamentos tão errados, pecaminosos, que às vezes a pessoa nem precisa estar no lugar errado, ela é o pensamento errado. Então que nós possamos analisar isso, que nós possamos perceber as escolhas que nós estamos tomando, escolhas que estão desalinhadas com a fé, que ali se Jesus visse desaprovaria, não concordaria. Nós temos que analisar isso. E o mais importante, nós falamos aqui esses 6 tópicos. Pode passar para o próximo, Leira. Nós falamos desses 6 tópicos: as feridas não tratadas, segundo, o medo de cair novamente, a prisão em gaiolas, a falta de cuidado com as penas, a alimentação inadequada e um ambiente errado. Vamos parar agora 2 segundinhos só para você analisar como você tem estado. Se hoje você ainda tem feridas, mágoas, sentimentos que te impedem de estar na fé. Vê se você já fez algo que hoje você não está mais no mesmo lugar que Deus te colocou. Você caiu na fé. Hoje você pode vencer esse medo e pode recuperar aquilo que foi perdido. A prisão em gaiolas. Olha para dentro de você. Qual tem sido a gaiola que você tem se permitido se aprisionar? São seus pensamentos, são seus sentimentos, são as situações do seu cotidiano, do seu dia a dia. A alimentação, você tem se alimentado de forma adequada? Você tem cuidado das suas penas? Vivendo a fé, orando, jejuando, lendo a palavra do Senhor? Você tem se permitido estar no ambiente certo ou você tem estado no ambiente errado? Eu só tenho uma coisa para dizer para vocês. Pode passar para a próxima. Parar de voar não é fracasso. É um sinal de que precisamos cuidar da alma, da mente e dos sentimentos. Então, se hoje você está no chão, se hoje você não está voando como você deveria, se hoje os seus planos não estão se realizando como deveriam estar se realizando, se você não está conseguindo nem ter força para agir a fé, é um sinal que você precisa cuidar da sua alma, da sua mente e dos seus sentimentos. E para isso nós devemos entregar ao Senhor Jesus a nossa vida, para que Ele venha cuidar. Nesse momento eu quero mostrar para vocês a história de uma arara. Essa arara chama Rajá. O Rajá, ele veio por doação para um moço. E aí, o Rajá, ele ficou 7 anos, gente. 7 anos sem voar. E o que aconteceu? Sem voar, ele sabia voar? Não, ele desaprendeu a voar. Ele perdeu a habilidade de voar. Lindo, não é, gente? É muito lindo. Toda vez que eu assisto esse vídeo, eu fico do mesmo jeito. Esse vídeo, gente, ele me emocionou de uma forma muito profunda, em muitas camadas. Porque o Rajá, ele foi ali aprisionado por 7 anos. Você imagina você saber voar, você saber fazer as coisas da forma correta na sua vida, e aí você é aprisionado. E aí você perde essa chance. No caso ali do Rajá, gente, você viu, ele tentava ali fazer os movimentos casinha dele, mas não dava. Ele não conseguia voar. Só que aí o que aconteceu? Esse novo dono dele, que estava ali, ele estava tentando a todo custo ajudar ali o Rajá a voltar a voar. Ele trouxe uma amiguinha, que foi a Sara. Vocês viram que apareceu outra arara ali? A Sara, ela foi fundamental nesse processo. Por quê? Ela era uma arara que sabia voar.
amizade, muito estímulo, né? Tanto do dono quanto da Sara, e ali conseguiram. E algo que me deixou muito tocada nesse vídeo foi a respeito que ele fala a respeito de que o Rajá, a partir daquele momento que ele levantou aquele primeiro voo, eles conseguiram perceber que toda ansiedade, todo medo, todos os traumas de Rajá tinham ido embora naquele voo. E hoje, quando eu estava orando a respeito do culto para tirar a palavra, o Senhor me enviou essa palavra em Lucas 18, que eu comentei com vocês. Quem não trouxe a Bíblia pode acompanhar por aqui. Eu vou acompanhar aqui pela minha Bíblia, mas podem ficar à vontade. A palavra do Senhor, no versículo 35 de Lucas 18, fala: quando Jesus se aproximava de Jericó, havia um mendigo, cego, sentado à beira do caminho. Ao ouvir o barulho da multidão que passava, perguntou o que estava acontecendo. E disseram-lhe que Jesus de Nazaré estava passando por ali. Então, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim! E os que estavam mais à frente o repreendiam, ordenavam que ele se calasse. Mas ele gritava ainda mais alto, filho de Davi, tenha misericórdia de mim! Então Jesus parou e ordenou que lhe trouxessem o homem. Quando ele se aproximou, Jesus lhe perguntou: o que você quer que eu lhe faça? Senhor, eu quero ver, respondeu o homem. E Jesus disse: receba a visão, sua fé o curou. E no mesmo instante, o homem passou a enxergar e seguia Jesus, louvando a Deus. E todos que presenciaram isso também louvavam ao Senhor, louvavam a Deus. E quando eu li essa passagem, eu falei: isso é tão real nas nossas vidas. Muitas vezes a gente fica procurando ali palavras tão difíceis para conseguir falar com Deus, e ali aquele clamor salvou a vida daquele homem. O Senhor Jesus, ele poderia simplesmente nem perguntar o que aquele homem precisava, mas ele fez questão de perguntar, porque aquele homem, ele deveria realmente identificar aquilo que ele precisava. Por isso que eu trouxe aqui para vocês, pode passar para o próximo, Adriano? Para vocês entenderem, eu criei um comparativo da arara Rajá e do mendigo cego. A arara, tudo que ela queria era o quê? Voar. Enquanto isso, o mendigo queria? Ele queria ver, ele queria enxergar. Os dois ali tinham um sonho, tinham um desejo, tinham um propósito. Eles conseguiam sozinhos? Não. No caso ali do Rajá, ele ficou preso em cativeiro. Enquanto aquele mendigo cego, ele ali era reprimido. Ele ficava ali pedindo esmolas, e as pessoas, ele ali era chutado no dia a dia. E ali, quando ele teve a oportunidade de ser curado, as pessoas ainda faziam para ele: fica quieto, fica calado, não faz isso. Muitas vezes na sua vida é igual. Muitas vezes na sua vida tem pessoas que falam assim: você não vai conquistar, você não consegue. Às vezes não é nem a pessoa, é você. Seu pensamento falando: você não consegue, não vai dar certo, desse jeito vai funcionar. Não é? Não é assim que funciona? Só que aí, no caso de Rajá, ele criou a esperança dele através da arara Sara, que era quem sabia voar. Enquanto ali o mendigo cego, ele criou ali a esperança dele ouvindo os testemunhos do milagre do Senhor Jesus. Então vocês imaginam que Jesus ali, ele estava fazendo tantos milagres, que ali aquele homem, ele ouviu de tal forma, ele já sabia de tal maneira que Jesus podia curar ele, que aquilo acendeu a esperança na vida dele, de que tudo poderia ser diferente. E aí no caso da arara Rajá, ele teve determinação, e ele voltou a acreditar
mendigo cego, ele teve determinação, mas ele teve fé. Ele teve fé para ser curado por Jesus. E ele teve fé para ser livre. E tudo que ele conquistou não foi só a visão, viu, gente? Ele conquistou a visão, mas ele conquistou a liberdade, a libertação que só o Senhor Jesus pode fazer na nossa vida. E além disso, ele teve também ali a chance de poder enxergar e ver os milagres do Senhor por toda a vida dele. Porque ali depois na palavra do Senhor fala que após ele ser curado, ele continuou ali seguindo o Senhor Jesus. Então o milagre que ele enxergou não foi só o dele, foi o milagre também das pessoas que ele acompanhava ali junto com Jesus. Então você não precisa ser somente você o milagre. Se você se permitir ser curado, ser transformado, se você se permitir estar bem na fé, você também pode estar tão bem a ponto de transbordar sobre a vida das pessoas, para que os outros também possam ser curados. Amém? E vamos fazer aqui uma recapitulação com vocês a respeito de que... Pode passar para o próximo, Breno? Assim como a arara foi criada para voar, nós também fomos chamados para viver em liberdade. Então você foi liberto pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. E você pode lutar todos os dias para que você venha de fato verdade conquistar mais fé, mais esperança, mais virtudes, para que as penas da sua vida, as virtudes da sua vida venham te transbordar cada vez mais, para que você venha ter paz e conquistar não só as coisas físicas, porque isso é só um pouco, né, que a gente pode receber, mas muito mais o espiritual, de ter paz, de ter alegria, a prosperidade que vem do Senhor. E o mais importante, gente, acreditar na força de Cristo. O Senhor, ele tem uma força inigualável. Então nunca duvide no Senhor Jesus. Ah, mas obreira, é a minha vida, comigo é impossível. Não, não é impossível com você. Pode ser possível com você também. Acredita na força do Senhor. Ele nos permite superar limitações. Ele nos permite nos encontrar novamente na nossa vida espiritual e ter uma nova chance. Amém?